Imagina você já há um tempo ser perseguida pelo seu cliente e em um exato momento você não ter a chance de fugir desse cliente e acabar perdendo a própria vida com outras pessoas inocentes que perderam a vida, e o pior, esse cara ainda te coloca em contato no telefone com a sua mãe para você falar com ela pela última vez. Essa é a história da Jaiane e, por incrível que pareça, a parte pior e mais bizarra eu ainda vou contar aqui para vocês. Minha irmã, foi difícil demais. O celular da senhora tocou, mas achou que fosse sua filha ali. Você dói, minha filha, tudo bem? Eu ainda cheguei a dizer assim. Ele disse aqui não é ela, é eu. É o Leonardo. Ela disse assim, você sabia que sua filha vai morrer? Eu disse assim, que é isso? Pelo amor de Deus. Ela disse, oh mãe, me perdoa, mãe, eu te amo. Eu te amo. Ele disse, eu vou matar ela e vou me matar também. Deixa ela em paz. E ele disse, eu não vou deixar, ela vai morrer hoje. Pode esperar o velório. Falou desse jeito. Aí ele disse assim, olha, eu já matei 2 lá atrás para me tirar a vida dela daqui para ali. Falou desse jeito para mim. E gritou, socorro, socorro. Todas as histórias aqui do canal eu deixo sempre bem claro que a gente tem que se apegar ao supostamente. Algumas pessoas reclamam nos comentários e eu não consigo entender por quê. Porque, assim, a partir do momento que você tem o início de um caso, você tem ali as provas que ainda serão julgadas para se ter ideia de se aquilo realmente aconteceu ou não. Então todas as notícias que saem, elas são sim supostamente, porque não se tem um policial e depois um juiz e toda uma documentação e julgamento para que se comprove isso. Eu acho que as pessoas, quando assistem notícias sobre um caso, elas têm que ter essa consciência se o caso não foi fechado. Mesmo que o youtuber não fale para você, essa história ela vai estar sendo supostamente colocadas informações aqui. E nesse caso, é importante que eu fale isso para vocês aqui no início, porque cada hora sai uma informação diferente, se vira aí um novelo de lã, praticamente, e a gente vai tentando aí se desfazer dos laços e trazer o ponto reflexivo para que cada um aí entenda qual é o verdadeiro caminhar e a vertente correta da história. Talvez o título fique sensacionalista para que se tenha o clique, mas aqui contando, eu quero ter um maior respeito pela família, então eu vou tentar deixar isso de um jeito mais leve possível, mas eu não posso deixar de contar para vocês as informações que estão sendo dadas na mídia e que tragam aí reflexões sinceras de alerta para nós aqui do canal. A Jaiane Barbosa Chaves tem 29 anos e ela tinha uma vida movimentada no sentido de não morar sempre no mesmo lugar. Como assim? De 15 a 20 dias ela ficava em Aldeia de Goiânia com a família dela e os outros dias, então, ela ficava em Goiatuba. Não se tem informação do que ela realmente fazia, porque até para a família isso era visto como uma personalidade, um desejo, e ela era assim, de ser muito discreta. Então ela não falava sobre os relacionamentos dela, sobre o trabalho dela, e assim, ela só fazia questão de deixar ali a mãe dela, a família, informada de que sempre estava tudo bem. Eu fui pesquisar na internet, eu achei 2 redes sociais, a gente tem que tomar cuidado, porque depois que acontece um caso assim, pessoas acabam criando fakes para ganhar seguidores, mas as redes que eu encontrei não parecem ter esse objetivo, por isso eu acredito que sejam sim da Jaiane. A primeira é no Facebook, onde só tem uma foto dela e ali fica muito claro de que essa personalidade que a família diz que ela tem de ser discreta bate, porque só tem a foto e tudo é fechado. Só os amigos dela que seguirem ela lá no Facebook conseguem ver algum tipo de post. Não tem nenhum tipo de informação, nem de onde mora, status civil, nada. E no Instagram a gente tem então já uma conta aberta, mas que só tem 2 posts. E é uma conta que é direcionada para ela vender roupa. E parece ali um negocinho que ela tem, né, pequeno, de vender roupas online, que se
igreja ou presencialmente, mas não tem nada da vida dela. E esses posts, esses 2 posts que são só posts de roupa, eles também são bem antigos. São posts ali de dezembro de 2025. Isso é o que a gente tem sobre a Jayne. E no início, apesar de a família ver isso como uma personalidade, talvez aí já tivesse um sinal, né, do que a gente vai acabar descobrindo pela frente. Nessa história, a gente também tem a Beatriz Soares de Souza, de 27 anos. Eu fui em busca das redes sociais, ela já tem um perfil privado. Na descrição só tem lá um símbolo de que ela poderia ser investidora, analista ou algo desse tipo. Também não dá para se entender nada pelos posts, já que não tem como se entrar numa rede privada. As 2 figuras masculinas dessa história são Leonardo José de Araújo e o Nathan Campos, de 35 anos. Os 2 são vistos aí como empresários. O Nathan em formação de ser agrônomo. Em alguns momentos se falam que eles podem ser conhecidos e até amigos, mas nada disso fica confirmado. Parece que ali na região de Goiatuba é normal que as pessoas se conheçam pelo menos de vista. Até aí, nada de errado. O que acontece é que sai então a notícia do que o Leonardo teria feito em uma chácara em Goiatuba, e isso sai com informações que eu não sei até onde foram pesquisadas ou não. Por isso que eu sempre digo aqui que é supostamente, porque a própria mídia soltou essa primeira história e agora com investigações estão chegando numa outra história totalmente diferente. Então a gente não pode nunca estar julgando por aqui. A história que sai é que o Nathan teria namorado aí a Jayne por 2 anos, seria um homem muito ciumento, e a partir do momento que ele encontra então e fica sabendo que a Jayne tá com o Nathan, ele resolve perseguir ela e acaba encontrando ela aí na chácara e faz o que fez tanto com ela como com o Nathan e com a Beatriz. Colocam a Beatriz ainda na história de ser uma amiga em comum da Jayne e do Nathan, que teria apresentado o Nathan e que por isso que ele faz a maldade, que eu já vou descrever aí mais pra frente pra vocês, com os 3 nessa chácara em Goiatuba. Outra informação também, no primeiro momento, era de que o Nathan seria o dono dessa chácara. Depois passam a informação de que o Leonardo seria o dono dessa chácara e que por isso a Jayne ficava lá trabalhando. A gente não entende muito bem com o que ela trabalhava nessa chácara, mas que aí ficaria muito mais fácil o acesso para o Leonardo fazer tudo que fez. Tudo isso, então, é contado pela mídia quando se chega a notícia de que o Leonardo simplesmente chegou com um carro que não era dele nessa chácara em Goiatuba, encontrou primeiro o Nathan. E aí uns dizem que ele amarrou o Nathan ali, colocou o Nathan na cadeira e disparou contra ele. Depois correu atrás da Beatriz, que tentou fugir, também disparou contra ela e pegou a Jayne, colocou em um carro, dirigiu por 12 quilômetros e resolveu então ali acabar com a vida da Jayne e também com a vida dele. Antes disso, ele liga para a mãe da Jayne falando que vai acabar com a vida da filha dela. É esse primeiro áudio que a gente deixa aí no início do vídeo para vocês, onde a mãe tá contando como é que foi que aconteceu isso. Ele explica para a mãe que já terminou com a vida de 2, então que seria muito fácil que acontecesse isso com a vida da Jayne. A Jayne pede perdão para a mãe, tem um último contato com a mãe, também compartilha a localização com a irmã, manda uma mensagem de minha senha que até agora a gente não entendeu o porquê. E nesse momento, então, ela pedindo socorro e num desespero todo, apesar de no início a mãe achar que pode ser aquele tipo de trote, de sequestro que acontece muitas vezes, né, onde o homem pede algum tipo de dinheiro e na verdade não tá com a pessoa, infelizmente nesse caso era real. Fica-se então nessa dúvida até que se perde o contato com a Jayne no meio de socorro, de pedidos de socorro e tal, ela realmente aí perde a vida. Então, por essa
essa notícia se foi conectado tudo que eu contei agora para vocês no início, mas através de jornalistas, de uma pesquisa mais aprofundada da polícia e de muitas pessoas ao redor ali, né, da chácara de Goiatuba, que começaram a falar sobre, se vem uma nova versão que parece que é uma versão que conecta mais algumas coisas e também traz um questionamento maior de outras, que eu vou trazer aqui para vocês e que eu falo novamente, que é supostamente. Fica muito fácil de entender que o Leonardo teria feito isso se a chácara fosse dele. E é essa informação que sai. Também é muito mais fácil de entender que ele teria ali terminado com a vida dos três se cada um tivesse uma culpa no cartório, na cabeça dele, né, gente? Porque na nossa cabeça não faz sentido nenhum. Ele teria feito tudo isso por ciúmes, de a Jayne não estar mais com ele, e mesmo que ele estivesse perseguindo ela, ela não tivesse aí dando bola. Só que no decorrer da coisa a gente percebe que o buraco com certeza é muito mais embaixo. Primeiro porque a chácara não é do Leonardo, a chácara é de uma proprietária que se chama Jaqueline, não é mesmo nem do Natan, que aí poderia ficar a ideia de que o Natan chamou as amigas para curtir lá, e não tem nada a ver com isso. O Natan, ele alugou essa chácara, e ele alugou para comemorar, depois de uma festa, um bar, alguma coisa assim, que ele teria chamado as duas então para ir, um nome aí de cavalgada. Então depois dessa comemoração na cavalgada, o Natan teria tido a ideia de alugar essa chácara, e essa chácara já seria um lugar normal que se aluga para comemorações. Parece que não se teve aí a confirmação de conversar com a dona da chácara, talvez porque ela não queira se abrir depois de tudo que aconteceu, e tá tudo bem, mas é importante a gente saber disso para entender que então houve uma busca do Leonardo para saber aonde que a Jayne estava e fazer o que fez. E aí se vem uma nova informação então de que se tem uma mulher, a dona da casa, que é onde a Jayne ficava esses dias, né, e essa chácara em Goiatuba, tem uma casa, né, numa região aí que eles falam com o nome de Santa Paula, que é quando meninas chegam aí, né, nesse lugar, elas são divulgadas na internet, então teria fotos da Jayne, vídeos e tal, uma mulher divulga essas meninas, olha, hoje tem a moça tal, amanhã terá a moça tal. Para quê? Para trabalhos de acompanhante. A gente não sabe se o programa era feito na casa, se era para acompanhar, tipo acompanhante de luxo, a gente não tem essa informação, mas a gente sabe que então são mulheres que trabalham aí fazendo o programa e um tipo de acompanhante para homens. E que a Beatriz até seria uma das novatas, né? E aí tem toda uma divulgação, essa é nova e tal, para os clientes da casa. Com essa nova informação, também chegou a questão de que a Jayne nunca foi namorada do Leonardo. O que acontecia é que o Leonardo então ia nessa casa e aí ele deve ter se apaixonado, deve ter se sentido dono dela, e é importante a gente falar aqui dessa questão, no sentido de que além dele ir lá e encontrar ela como um cliente, ela estava trabalhando, né? Ele também, se tem aí boatos de que ele mandava dinheiro para ela, dava presentes, o que quer que fosse, né? Aí a gente pode pensar que ele estava querendo cortejar, que ele realmente estava apaixonado por ela, enfim. Mas se entende que em nenhum momento foi confirmado um namoro. Talvez tivesse tido uma paixão, talvez até tivesse rolado algum tipo de relacionamento, mas pelo trabalho dela ela ali encerrou. O que se fica claro é que ela estava solteira, ela não tinha um compromisso com ele. E que pelo andar da carruagem, faz a gente entender, aqui é a minha opinião, de que ele achou que estaria ali em algo com ela e que teria uma certa posse, mesmo não se relacionando, mas indo lá como cliente e sendo atendido e até tendo contato com ela pelo celular, porque a irmã confirma, né, de que se ela recebia mensagens do Leonardo perguntando onde ela estava, o que ela estava fazendo. Aí a gente já vê, né, um questionamento maior da parte dele, já fora do trabalho dela, e sim pela vida pessoal dela, querendo ali ter informações sobre tudo. A gente não sabe até onde ela dava essas informações. A irmã sempre disse que essas conversas elas eram em tom baixo, né? Não era nada muito explosivo, mas a gente percebe aí um padrão dele querer ter uma continuidade então com a Jayne, que a gente não sabe até onde foi se dado uma abertura ou não, mas que fica claro que ela nunca firmou ter um relacionamento com ele. Era
um cliente. E eu acho muito importante trazer isso aqui. Algumas pessoas estão trazendo na notícia como, ai meu Deus, era uma garota de programa. O cara fez isso por uma garota de programa. Eu acho que não é bem por esse lado que a gente tem que ir, né? Primeiro que ela estava ali exercendo o trabalho dela. Já recebi em comentários aqui que garota de programa não é um trabalho, e é sim, tá? Procurem aí no Google, e aí trazer a história para esse lado de que, ai meu Deus, ele fez isso só por isso. E não é para esse lado que a gente tem que trazer. A gente tem que trazer a história pro lado de que uma mulher que estava trabalhando perdeu a vida por causa da perseguição aí, seja passional, seja por ciúme, seja do que for, de um homem. E até esse momento se achava ou queria ser dono dela. Queria que ele fosse o único acesso e homem que tivesse envolvimento com ela. É isso que a gente entende. Já que a gente não sabe aí como que ele teve a informação de que ela estaria com o Natan e essa outra menina, a gente entende que então nessa chácara o Natan contratou as duas para se relacionar ou para acompanhar, o que quer que fosse. Ali estava rolando um trabalho feito pelas duas. E que o Leonardo entendeu aí, além do trabalho, o que ele se preocupou foi com ela estar se relacionando aí com outra pessoa. A gente não entende na cabeça o que passa na cabeça do Leonardo, né? Se ele achou que ela estava se relacionando, se foi só ciúmes de estar com outro cara, se é porque ele não queria mais que ela tivesse essa vida. A gente tem muitas histórias assim, né? Ah, o cliente se apaixonou e tirou ela dessa vida, né? A gente tem uma romantização aí nessa parte que às vezes não acontece. Às vezes o cliente se apaixona e a mulher simplesmente fala, olha, esse aqui é meu trabalho, eu vou seguir com isso, você se resolve aí emocionalmente, não tenho o que fazer. Então acho que a gente tem que levar pelo lado de que essa mulher, ela estava trabalhando, foi tirado a vida dela por se achar dono dela ou por desejar que ela fosse unicamente, exclusivamente dele. Ou numa crise de ciúmes, não importa qual foi essa situação, em nenhum momento essa mulher teve culpa ou ela deve ser diminuída pelo trabalho que ela estava fazendo, porque ela tinha liberdade de escolher e de fazer o que ela quisesse da vida dela. Essa vertente conecta muito também com as últimas palavras que a Jane falou para a mãe. Ela falou, me perdoa, mãe. Por que ela estava pedindo perdão, né? Ela não poderia estar pedindo perdão por alguém estar tirando a vida dela. Com certeza por ela ser discreta, talvez não abrir para a mãe esse tipo de trabalho. A gente sabe, né, que não é todo mundo que recebe a mulher fazer programa como algo bom, como algo digno, e talvez ela quisesse ali guardar para ela mesma, não tinha necessidade de expor. E aí nesse momento esse me perdoa, mãe, faz muito mais sentido. Ela simplesmente não ter aberto com a mãe como que era realmente a vida dela. Porque talvez, né, esse cara, talvez não, a gente tem quase certeza de que o Leandro já estava perseguindo ela há um tempo, e se ela tivesse abrido isso, imagina, com o coração de mãe, a mãe falaria, olha, filha, não vai, trabalha em outro lugar ou em outra forma, enfim. Ela preferiu, né, seguir ali o caminho dela com os problemas e obstáculos que fosse, guardados somente para ela, porque talvez fosse uma mulher forte que soubesse resolver as coisas. E é muito importante a gente pensar por esse lado, que a gente precisa sim abrir a nossa vida para aqueles que nós confiamos, porque nós não daremos nunca conta de resolver tudo. No último momento, ela compartilhou a localização com a irmã, ela pediu ajuda. Graças a isso, os policiais chegaram no local a tempo de entender o que aconteceu de uma forma muito rápida, mas foi ali no último suspiro onde ela percebeu que ela realmente não poderia resolver a situação. E aí eu acho importante a gente trazer essa reflexão de que nós somos sim empoderadas, de que nós podemos sim resolver tudo na vida, mas que nem sempre nós conseguiremos. Graças a essa localização, a polícia chega no local depois de tudo o que acontece. Em algumas situações falam que ele correu primeiro atrás da Beatriz e terminou com a Beatriz. Em outras situações se fala que depois do Natan ele foi direto na Jayne, deu um disparo nela para que ela não fugisse. Depois, sim, acabou com a Beatriz e aí colocou a Jayne no carro para fazer todo esse show que ele fez por lá. A gente não sabe como que ele encontrou esses três na casa. A gente só tem informação de que eles estavam ali bebendo e curtindo, então não sabe se estavam todos juntos em alguma situação que já fez ele querer atirar também, né, pelos ciúmes, dependendo da cena que ele viu ali. A gente só vai ter essa informação através do Leonardo. Eu digo isso porque ele tentou tirar a própria vida, mas a polícia chegou a tempo, ele ainda estava com vida e foi para o hospital, aí está sendo cuidado e acredito eu de que irá sobreviver. Então a gente ainda tem essa
vertente, esse lado do Leonardo que não foi explicado. Tudo que está sendo colocado aqui é de um lado e opinião das informações que a gente tem da parte da Jaiane. Isso é importante também, porque acredito que depois que o Leonardo venha a ficar lúcido e lembre das coisas, e a gente quer muito que ele lembre das coisas, ele tem aí a liberdade e a necessidade de contar o lado dele. Outra coisa que é importante também deixar claro é que quando a polícia encontra o Leonardo, ele confirma o que ele fez, tá? Ele não nega. Então é algo que deixa a gente também aberto para contar essa história como foi contada aqui, já que ele deixa claro que ele terminou ali com a vida de 3 pessoas. A gente tem a imagem do Leonardo de quando ele foi encontrado no carro, né, paralisado depois de ter feito tudo que fez. Eu vou deixar aqui. É importante dizer que o Natan também foi confirmado de que não era namorado da Jaiane. Ele estava divorciado, coisa de 4 meses, o que faz entender, confirmar mais ainda de que seria, então, um homem que estava querendo curtir, né, que estava querendo experimentar novos ares e que por isso aí criou, então, essa ida cavalgada e depois contratou as meninas para a chácara. E a parte triste é que o Natan, mesmo divorciado recentemente, ele tem 3 filhos que ficam aí, então, para trás com a ex-esposa para serem cuidados. É absurdo o que o Leonardo fez com a Jaiane. Teria aí um motivo que não é plausível para que ele tenha feito isso com ela, mas é mais absurdo ainda ele tirar a vida de outras 2 pessoas que, pelo andar da carruagem, não tinham nada a ver com a situação, a Beatriz e o Natan. E aí fica a dúvida até onde ele premeditou isso e até onde ele começou a fazer por surto e devaneio mesmo, né? Se ele chegou até lá com um carro que não era dele, ele já tinha na cabeça dele de que ele iria terminar com a vida dela, até porque ele estava com uma arma. Mas quem ele iria encontrar lá e o que ele iria fazer com essas pessoas, a gente não tem ideia de se foi planejado. Por isso, eu prefiro falar aqui que a parte de que o que ocorreu com a Jaiane, ao meu ver, foi feminicídio, né? Com os outros 2, homicídio. E eu também não acho que ele tinha na cabeça de atentar com a própria vida. Talvez tenha sido desespero e entendimento ali de tudo que ele já tinha feito e que não teria mais volta. Eu não sei aonde que ele disparou contra ele, mas pelo que eu entendi foi no desespero ali de encerrar com tudo que ele tinha feito. Mesmo que venha uma outra vertente aí da parte do Leonardo, depois dele ficar bem, eu quero deixar a reflexão aqui dentro das informações que a gente tem e de outros casos que acontecem praticamente todos os dias, de homens que se sentem aí donos, proprietários das mulheres. É incrível, você pode ser casada, você pode estar namorando, ou simplesmente esse homem pode olhar para você e você tá trabalhando com outra coisa e não ter nada com ele, e ele simplesmente achar que você deve ser dele e a partir daí te perseguir e fazer o que quer que seja para conseguir o que ele quer. Por isso a gente tem que ficar, nós mulheres temos que ficar muito alertas no sentido de que, esse homem tá me dando presentes, esse homem tá aparecendo mais vezes, tá me mandando mensagem. Em todos esses tipos de ações, sempre devemos ter o pé atrás e cortar o máximo possível quando isso acontece. Infelizmente, a gente ainda não tem uma ferramenta, algo na lei, algo que nos deixe 100% seguras, mesmo quando a gente corre para Maria da Penha, quando a gente corre para a polícia, quando a gente corre para qualquer lugar, mesmo assim esses homens ainda conseguem ter acesso e fazer aquilo que eles desejam. Mas é absurdo e desumano como nos dias de hoje nós mulheres estamos vulneráveis, ponto de não importar se temos um relacionamento, não importar o que esteja acontecendo, um homem simplesmente decidir fazer algo, seja bom ou seja ruim, e ele ter o poder e liberdade e na maioria das vezes conseguir chegar a concluir 100% uma fatalidade como essa. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.